Deixa eu ver. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente que horas vocês estão assistindo esse vídeo, né? Pode ser que tenha um pouco de barulho, que eu não estou em casa, eu estou na rua, mas eu queria mandar logo esse vídeo para vocês irem adiantando a parte do estudo, vendo as demais questões que são pertinentes às atividades de vocês, né? Vamos lá. Então, lembrando, nossa avaliação é dia 13, sexta-feira agora, né? E aí, eu vou falando aqui de alguns pontos que são importantes vocês verificarem, ou pelo menos terem um foco maior na hora de estudar, né? Acho que é o importante é justamente esse foco, né? Bom, eu vou começar falando dos cereais, que nós comentamos sobre a questão por exemplo, nos cereais a gente enfatizou alguns tipos que são mais importantes, né? E aí eu lembro que eu citei para vocês que, por exemplo, arroz é um dos cereais mais consumidos em todo o mundo, né? Porque, por exemplo, milho, ele tem uma característica mais tropical, ele tem uma característica mais sazonal das Américas, enquanto que arroz a gente encontra por todos os locais especificamente, né? É, E aí, só para vocês terem uma ideia, antes de falar sobre isso, acho que muita gente fica se perguntando, né, como é que vai ser a prova e tal, não sei o quê. A prova tem 12 questões de múltipla escolha, 12 questões de marcar e 3 questões abertas, né? As questões abertas, a primeira questão tem letra A e letra B, a segunda questão aberta tem letra A, letra B e letra C, e a terceira questão aberta tem A, B e C também. Mas algumas são questões muito diretas, já para adiantar para vocês algumas coisas. Bom, então vamos lá. Voltando ao arroz, ele é um dos cereais mais consumidos e nós falamos de alguns processos que são importantes, né? Falamos do valor nutricional e falamos especificamente da parboilização, que é um processo que acontece no arroz. E normalmente o arroz parbolizado tem que ser um pouco mais nutritivo do que outros tipos de arroz. Eu brinco que na escala nutricional a gente tem um arroz integral, o parbolizado e o branco. É mais ou menos assim. E acima do integral, integral parbolizado e branco. Acima do integral, somente o integral parbolizado. Por que isso? Porque normalmente, no processo de parbolização, boa parte dos nutrientes que estão no pericarpo, né, na camada externa do grão, passa por endosperma, que é a parte do amido. Então, deixa o produto mais enriquecido, por assim dizer. Então, nós temos um alimento mais enriquecido quando eu comparo com outros especificamente. Então, é, nesse processo, inclusive eu falei para vocês que normalmente o arroz parbolizado, ele tem uma tendência a cozinhar mais rápido, né? Arroz integral demora mais para cozinhar, porque ele tem mais fibras e mais minerais. E o arroz polido, né? É o arroz que é retirado, o pericarpo especificamente, ele tende a ter uma cocção mais rápida, já que é retirada a fibra e boa parte dos minerais da sua composição. Então, eles têm essas características, né? É, é, essas características próprias dele. Então, a gente tem esse ponto aí é bem interessante a gente lembrar sobre esses processos e essas alterações. Então, arrozeiro, e a gente tem essas características de processos, né? Então, por exemplo, o arroz parbolizado, ele tende a cozinhar mais rápido porque a parbolização é um processo de pré-cocção, então ele é meio que pré-cozido. E lembrando que, por exemplo, a gente viu nos amidos que uma reação que a gente faz no ato de refogar o arroz, ou se você colocar uma colherinha de vinagre, é uma reação chamada de destrinização. Essa destrinização, ela é um processo onde você faz uma pré-gelatinização do amido. Então, na hora que você está refogando o arroz, você está pré-gelatinizando. Isso evita que no momento do cozimento o amido saia do grão e cole no outro amido do outro grão, fazendo o famoso arroz unidos venceremos, né? Então, você colocando um pouquinho de vinagre durante o cozimento, uma colherinha, gente, não é meio litro de vinagre, não, viu? Ou você refogando bem o arroz, você consegue ter um arroz mais soltinho. Perdão, se aparecer algum aviso aí, é porque, como eu falei, eu estou fora de casa. É, Nós comentamos, por exemplo, né, aproveitando que estamos falando de amido, e comentamos sobre a característica, algumas reações que acontecem no amido. Por exemplo, na hora que eu vou produzir um pão, o pão, basicamente, ele tem duas reações que acontecem nele. A primeira é a reação de gelatinização, que é quando eu faço o grânulo do amido, ele incha pela presença da água quente, e em um determinado momento ele se rompe, né? Formando uma rede, uma estrutura em gel. Então, esse é o processo
de gelatinização. Logo posterior a esse processo de gelatinização, se o produto ainda estiver em contato com o ar, especificamente, ele vai começar uma reação inversa à gelatinização. Tá vendo aí? É o que eu falei para vocês, que podia ter barulho, é quase o carro do ovo nargando. Posterior à reação de gelatinização, a gente tem a reação de retrogradação. A retrogradação é quando o amido ele tende a voltar à sua estrutura normal. Então, ele expulsa a água de dentro dessa rede formada, né? E aí ele tenta voltar à estrutura normal. Isso acaba endurecendo muito a rede que foi formada. Então, por exemplo, um pão. Quando eu compro o pão e coloco na sacola de papel, às vezes, quando eu vou pegar por dentro da sacola de papel, eu percebo que tem água ali dentro. Então, a retrogradação acontecendo, mas ela está impedida porque não tem comunicação com o ambiente externo. Enquanto que, normalmente, se você deixar o pão, por exemplo, na sacola de papel, a tendência é que isso continue acontecendo e de forma mais rápida, por isso que ele endurece mais rápido. Então, a gente tem essas características que podem acontecer. E aí, se você quer que o pão não endureça, né? Não aconteça esse processo de retrogradação, você pode deixar ele na própria sacola de papel, você pode colocar ele na geladeira, ou você pode já fazer um processo de ressecamento da estrutura que é colocar no forno, né? No forno e fazer tipo torrado. Então você tem múltiplas possibilidades para esse processo em si. Em óleos de gordura, a gente falou especificamente do ponto de fusão e do ponto de fumaça, que são características bem interessantes. E aí, quando eu falo do ponto de fumaça, eu citei o exemplo da baiana de acarajé. A gente tem uma tendência que quanto mais cheira o acarajé, melhor ele é. E é justamente o contrário. Aquele acarajé que cheira bastante é um indicativo de que aquele óleo, ele está fumaçando bastante. E essa fumaça que ele expele é um indicativo de processo de degradação. E essa degradação gera compostos como, por exemplo, a croelina, que é uma substância que agride seu estômago, né? Às vezes tem pessoas que comem uma determinada fritura e fica com muita dor de estômago. Isso acontece por conta da presença dessa acroalina e outras ou hidrocarbonetos aromáticos que são gerados durante o processo de fritura. Então o óleo entra em degradação. Se o óleo fumaçou, é sinal de que ele entrou em processo de degradação e, teoricamente, ele não presta mais para fritura. Então, por exemplo, muitas baianas de acarajé têm o ato de ficar reciclando o óleo. E aí, esse ato de ficar reciclando constantemente pode gerar mais ponto de fumaça, pode gerar mais acroalina e não ser vantajoso. Então, aquela baiana que cheira bastante, a gente que aquele óleo é de hoje, ó. De hoje que ele foi colocado lá. É um óleo velho que fumaça bastante, tem essas características. A baiana tem um truque para evitar que isso aconteça, né? Que é botar cebola. Então, a cebola é rica em substâncias antioxidantes. Então, o antioxidante da cebola evita a formação da croelina, consequentemente, reduz o ponto de fumaça. Então, fritar com a cebola, eu aumento a vida útil desse óleo quando eu comparo com outras técnicas especificamente, né, em relação aos demais. Então, a gente tem essas possibilidades. E aí, quando a gente fala de ponto de fumaça, foi o que eu falei para vocês. Tem óleos que a gente usa para fritar que não deveria, porque ele fumaça muito rápido. Então, por exemplo, você vai fritar algo no azeite de oliva. Assim que você coloca o produto no fogo, o azeite fumaça. Então, ele degrada muito rápido. Então, ele não é um dos indicados. Hoje em dia, um dos óleos com maior ponto de fumaça que a gente tem é o óleo de soja. Então, consequentemente, o ideal é que a gente não frite nada. Caso vá fritar, ele é um dos mais indicados quando eu comparo com outros. Então, a gente tem essas possibilidades, né? Na aula de leite, a gente falou bastante do processo de coagulação, do processo de formação especificamente do leite em si. E aí, a gente precisa entender, né, que aqui existem aqueles processos de conservação do mesmo, e a gente falou bastante do leite ultrapasteurizado, né, que é o UHT, né? E qual é a característica do UHT que chama mais atenção? Normalmente o leite UHT, ele foi submetido a uma temperatura mais alta por um tempo muito mais curto. Então, a degradação dos compostos dentro daquele produto é muito menor do que em outros. Então, a gente tem essas, essa possibilidade em si. Né? Lembrar que a gente falou da constituição do leite, então majoritariamente a proteína do leite é a caseína formada, né? O leite hoje ele tem praticamente quase 90% de água, cerca de 87%. E essa parte sólida que sobra, né? Esses 13% mais ou menos, ele é dividido em gordura, proteínas, que no caso a caseína, a proteína do soro, dentro dos carboidratos a gente fala da lactose,
entre outros componentes propriamente dito, em relação aos demais, né? Falamos da característica que é de um leite em pó, o que que o leite em pó tem de diferente de outros tipos de óleo, de outros produtos em si. Então, isso é muito importante a gente falar. Quando a gente falou de cereais, a gente falou que o Brasil é um país extremamente privilegiado, que a gente tem uma infinidade de alimentos disponíveis para a gente consumir. Inclusive, nós temos uma das combinações melhores do mundo, né? Que é a combinação de arroz com feijão. Porque a combinação com arroz com feijão, ela vai oferecer aminoácidos essenciais, né? Se torna uma proteína de alto valor biológico. Então, isso melhora muito a característica alimentar da gente, porque eles dois juntos se transformam em proteínas de alto valor biológico, porque eles têm aminoácidos essenciais e um complementa o outro e a gente acaba tendo uma alimentação muito mais equilibrada, né? Quando falamos do leite, a gente falou é, de algumas reações que podem acontecer, né? Por exemplo, vocês fizeram, se eu não me engano, lá na aula prática, o doce tipo ambrosia ou a própria ambrosia. E aí vocês viram que quanto mais tempo fica no fogo, mais escuro o produto vai ficando. Isso acontece basicamente por conta de uma reação chamada de reação de Maillard. E essa reação de Maillard, ela precisa de um carboidrato dentro da sua estrutura e além do carboidrato, um grupamento amino. Então eu preciso de proteína e carboidrato. Se eu não tiver proteína e carboidrato, eu não faço a reação de Maillard. Por exemplo, se tiver somente o carboidrato, eu faço a reação de caramelização. Eu não faço a reação de Maillard. Então a gente tem esses processos aí envolvidos. Eu lembro que eu contei para vocês na sala que em casa eu fazia muito bala de açúcar, né? E aí eu tinha um problema. Bala de açúcar tem duas felicidades. Uma quando ela fica pronta e outra quando você consegue limpar a panela. Porque o açúcar cristaliza muito na panela. E aí a gente não consegue retirar depois. Eu tenho que botar no fogo com água para desprender. E aí hoje a gente já sabe que para evitar, para retardar a reação de cristalização, se eu botasse mais de um tipo de açúcar, eu retardaria ela drasticamente, porque eu acabo produzindo um açúcar invertido. Então, por exemplo, você vai fazer uma bala de açúcar. Se você botar um fio de mel, você tem uma tendência que ela não grude. Então, mais de um tipo de açúcar ajuda bastante esse processo, né? Na parte do ovo, a gente falou das partes que tem o ovo e a gente precisa lembrar, basicamente, que a clara ela tem uma ação emulsificante bem importante. Vocês viram na aula prática a formação das espumas. Quais são os fatores que interferem na formação de espuma positivamente e negativamente? E na gema a gente tem gordura saturada e principalmente a lecitina, que ajuda bastante a emulsificar o produto formado, né? Então a gente tem essa característica aí bem importante em relação aos demais. Hum, deixa eu ver o que mais. Ver aqui se falta alguma coisa. Hum, hum, hum. Assim, uma coisa que a gente comentou é que no processo de coagulação, né, do leite, especificamente, a parte coagulada, que a gente chama popularmente de coalhada, é a partir dessa parte, que é a aglomeração da caseína, é que a gente vai fazer queijo. Então, queijo nada mais é do que um processo de aglomeração da caseína formada. Então, a gente tem essa característica aí bem importante em relação à formação de novos produtos, de outros subprodutos, de modo geral, né? Hum, Lembra que eu comentei com vocês do porquê que o ovo fede tanto, né? Quem come, ou quem deixa ele, ou quem come muito, ou quando ele apodrece, ele fede tanto. Basicamente, o ovo ele tem uma característica bem peculiar, que é a presença de enxofre na estrutura da proteína. Então, isso interfere drasticamente na característica. Tanto que se você cozinhar o ovo muito tempo, vai formar uma camada esverdeada. Peraí. Mas eu acho que dá para vocês. Eu tô no aeroporto, minha gente, é por isso. Peraí.
Voltando a falar do ovo, como eu estava falando para vocês, a gente tem uma característica nele. A proteína dele é muito rica em enxofre. Isso interfere em outras características. Tanto que, por exemplo, se a gente cozinhar o ovo por muito tempo, vai começar a formar uma camada esverdeada em volta da gema, assim, na parte de fora da gema. Essa parte esverdeada é a presença de enxofre. Ele que gera o mau cheiro no processo de degradação, ele que causa flatulências não tão cheirosas dentro da gente e que vai formar essa camada esverdeada lá no ovo se cozinhar por muito tempo. Então, ele tem essa característica aí bem importante em relação aos demais produtos em si. E aí, deixa eu ver se falta alguma coisa a comentar. Não, peraí. Bom, e só para finalizar, é importante vocês saberem aquele processo que acontece na coagulação da caseína, que eu expliquei para vocês, né? A caseína ela está lá dispersa com a capa e com a beta-caseína, e aí no momento do processo de coagulação, a gente acaba fazendo com que a capa caseína, que ela é hidrofílica, né? Ela tem afinidade com a água, ela inverta de lugar com a beta-caseína. E a beta-caseína ela é hidrofóbica. Então, no momento que a parte hidrofóbica está em contato com a água, ela vai se ligar com as outras para poder formar uma aglomeração e vencer esse medo da água. Então, normalmente isso acontece. A gente falou de alguns fatores que servem para fazer esse processo de desestabilização da caseína. E aí a gente tem a capa, ou a gente tem três fatores que podem desestabilizar a caseína. O primeiro fator é a temperatura, o segundo fator é o uso de enzimas, como é o caso da renina, né, que a gente compra comercialmente falando, chamado de coalho. Então a gente tem essas possibilidades. E aí a gente explicou lá na sala, especificamente, como é que forma essa coagulação, né? Como é que é para a formação da ambrosia, do queijo, né? Qual a diferença? Porque, por exemplo, na ambrosia eu boto ácido para fazer a coagulação. Já no processo de produção de queijo, eu preciso botar enzima para não alterar sabor, o queijo não ficar muito ácido. E a gente citou que normalmente todo leite, quando ele vai ficando velho, ele vai ficando acidificado. E aí, nesse processo de acidificação, quanto mais ácido ficar, maior a chance de eu desestabilizar a caseína. Então, o leite já é velho, ele já fica ácido por natureza, porque os lactobacilos convertem lactose em ácido lático. Então, vai acidificando o produto. E aí, junto com isso, eu coloco no fogo. Então, eu aumento a temperatura. E aí, esse aumento de temperatura também mais um fator desestabilizante. Então, o leite corta. Então, normalmente acontece por conta disso. Bom, pessoal, basicamente é isso. Tá bem tranquilo, tá bem fácil. Quem assistiu às aulas fica bem tranquilo de responder. Bons estudos para todo mundo. Vejo vocês na terça-feira na mostra de projetos, né? Vocês vão apresentar a parte microbiológica e tem uma outra turma que vai apresentar a parte tecnológica, mas vocês vão dividir o mesmo tema. Então, por exemplo, tem um grupo que é a mesa do feijão, da parte de tecnologia dos alimentos, vai ter a mesa do feijão da parte de microbiologia. Inclusive, acho que vocês podiam dividir a mesma mesa, se apresentarem juntos lá na hora, né? Então, a gente tem essas características aí. Vejo vocês na terça-feira na mostra de projeto e depois na sexta-feira na nossa avaliação. Um abraço para todos, ótimos estudos e até mais. Tchau, tchau, pessoal.